Mas foi sorte. O Santos estava numa draga do caramba, Quintino, assume. O Santos não pagava salário. O técnico, o São Paulo foi embora. Não, peraí. O São Paulo foi embora. O presidente estava levando processo de impeachment toda hora. Toda hora o Santos foi bloqueado na FIFA. Tinha que pagar uma pemba lá. Os jogadores queriam ir embora. O Lucas Veríssimo, quantas vezes o Lucas Veríssimo queria ir embora, o Quintino? Desde quando o Lucas tá falando pra ir embora? O solteiro tem que ser devolvido. Quem que achou? Foi sorte, não foi planejamento. E não pode criticar, não pode falar? Não, eu vou criticar. A gente tá falando, quando a gente fala um negócio desse, Quintino, quando se fala um negócio desse que o time pode cair, que é quem tá falando, com os dados que você tem ali. Os dados que a gente tinha do Santos no começo do ano passado eram esses. É só desgraça. Todo mundo falava, ninguém achava. Eu acho que nem você em nenhum momento achava que o Marinho ia render o que rendeu esse ano, que o Soteldo rendeu. Ninguém achava isso. Aí é que ia aparecer um goleiro bom pra caramba. Que apareceu o Cuca pra salvar o Santos. A verdade é o seguinte, vocês têm que fazer uma estátua do Cuca gigante, maior do que a Vila, porque o Cuca foi o presidente do Santos. Chamou a molecada, chamou os caras e falou, ó, vem comigo, não vai embora. Tomando uma aula do Mota. Mas é verdade, Comano. Não vai embora, não vai embora. Tomaram uma aula do Mota. Ligou pros caras e falou assim, ó, não tem salário, o salário tá atrasado. Não vai embora, não. Olha, o Chapeuzinho ajudou o Mota a falar, hein? A gente vai pagar, mas segura aqui, fica comigo. Foi conversar com o Lucas Veríssimo. É verdade tudo isso que eu tô falando ou é mentira? Tem parte de verdade, Mota. Sabe qual parte que você falou verdadeira? Dos dados. Aí é que tá. A Energia tem um repórter em Santos, tem um comentarista em Santos, tem um cara que tá nos jogos do Santos. Esse tem propriedade para falar. A grande maioria que senta o bumbum, a região glútea nas cadeiras, sequer assiste um jogo do Santos. Primeiro porque não é torcedor do Santos. E não me vem com esse papo de churumela que o cara torce pra Ponte Preta, que torce pro Mirassol, que torce pro Noroeste de Baru. Cada um torce por um time grande. Independente se é de São Paulo, se é do Rio, se é de Minas Gerais. Primeiro ponto. Segundo ponto, o cara só assiste jogo do Santos, se não for santista, se não tiver outro jogo na rodada, senão não assiste. Então ele não tem elementos. O que você falou, Motinha, está perfeito. Não tem dados suficientes para analisar o Santos. Eu tenho porque eu sou santista e acompanho o dia a dia. Então a Energia FM não caiu nesse erro. Porque tem um cara aqui em Santos. A grande maioria, até por contenção de despesa, essa maldita contenção de despesa, e olha que dá para fazer hoje remoto online. Não põe um cara aqui, aí o cara só assiste os gols da rodada, fica vendo o Tadeu Schmidt lá, aquele cavalinho com 2 dentes, e acha que tem condições de falar do Santos. Não tem. Como eu não tenho condições de falar do Bragantino se eu não ver 3, 4 jogos do Bragantino. Então a grande maioria se baseou pelos sites com o nome dos atletas, com a nomenclatura, e saiu falando merda. E aí agora vai ter que pagar a conta. Vai ter que pagar a conta. É só isso. Que você foi perfeito? Claro que você foi. Quando você falou dos dados. E a maioria não tem dados para falar. Mas os dados que a gente tinha, inclusive, Quintino, a gente teve o presidente do Santos aqui 2 vezes ano passado aqui. Mas só uma vez, viu, Motinha? E falando em para pagar a dívida. Agora, só uma coisa. Eu só queria dizer uma coisa. Tanto o Palmeiras contra o Santos, e acredito que serve pro Boca e pro River, duvido que na Argentina hoje estão falando pro River assim, nossa, vocês perderam pro Palmeiras, que trabalho horrível, que merda de trabalho, que porcaria, vamos falar outro dia. Independente se passasse do Boca ou não, Ademir, o trabalho do Santos é louvável. Ele pode ser perder pra final, e nem por isso é uma porcaria. Mas Portugal, se você é vice-campeão brasileiro em 2019, então, se você é vice-campeão brasileiro, como é que ele entra no ano seguinte pra cair? Eu não disse isso aqui. Agora, a maioria dos meninos aqui falaram que o Santos, o Mano brincava, a gente mas uma coisa, peraí. Uma coisa é brincar, outra coisa é é a zoeira e a brincadeira, a tiração. Brincadeira. A outra coisa é comentário sério. É, o cara que vem de Peraí. O cara vai de terno e gravata pro programa, o Santos vai ser o vice-campeão brasileiro. Segundo representante, o Santos vai cair para também a segunda divisão. Também exagerou, eu nunca falei isso. Essa se tem dívida. O Corinthians deve há mais de 10 anos e tá aí. Vamos qual lá, time então. brasileiro que não deve? Vamos Qual lá, time vamos brasileiro que não colocar deve? alguns pontos Tirando aí. Flamengo e São Paulo. Quem? O Flamengo e Palmeiras. São Paulo não deve? São Paulo Flamengo e Palmeiras. Tá sabendo Flamengo e bem. Palmeiras. Qual o brasileiro que não deve? Não, deve E aí, sim. baseado em E dívida, o vai falar que Flamengo vai deve cair? também. Flamengo deve. administrou Tem hora Palmeiras do deve personagem. também. Todo Tem time hora do deve. personagem, tem hora que tá falando sério. Agora eu tô Vamos falando lá. sério. O negócio é o seguinte. Não tinham elementos pra falar.
Aí que tá. Ô, Quintino, com todo respeito aos elementos que você tem para poder falar a respeito do Santos, já que você mora aí e tá mais próximo, mas eu não discordo de quem falou que o Santos poderia correr o risco de cair pra Série B. Isso não é uma provocação. Isso não é uma provocação. Vamos lá. Houve crise política no Santos esse ano, que quase empicharam o presidente, e de fato depois isso aconteceu? 2 vezes. Houve. Vamos lá, atrasos salariais no time do Santos que poderiam implicar na saída de jogadores de forma unilateral, porque teve jogadores dentro do elenco que ficaram mais de 3 meses sem receber e não saíram do Santos por um acordo que foi feito, mas a justiça poderia determinar a saída deles se eles assim quisessem. Terceira coisa, falta de pagamentos, já que você citou o Corinthians, o Corinthians ele deve para todo mundo, mas o Corinthians ele nunca incorreu no que o Santos incorreu esse ano, de poder perder pontos. O Santos ficou impedido de contratar jogadores em uma oportunidade, podendo estender ainda mais esse prazo, e aconteceu o que aconteceu com o Cruzeiro na Série B. Então isso daí, não venha me falar que foi um factoide inventado pela mídia, isso daí foi fato. O cara não precisa estar em Santos para abrir um jornal e entender isso aqui. Então o cara que julgou que o Santos poderia cair, justamente pelo que aconteceu com o Cruzeiro também recentemente, eu acho que isso daí não é torcer contra, isso é constatar um fato, Quintino. Por mais que você possa gostar do Santos, e a torcida do Santos espera esse comportamento que você tem no ar, de tentar defender com unhas e dentes, e se você disser alguma coisa pode ser criticado na internet, mas não tente apagar o que aconteceu de fato. Ninguém aqui inventou nada para falar do Santos. Esses 3 pontos que eu coloquei aqui, crise política, atrasos salariais e falta de pagamentos para terceiros, aconteceram. E eu não precisei estar em Santos para saber de tudo isso.